Então, na última aula, a gente terminou explicando sobre a questão do Arizal, né, no Shar Havbeit, quando ele faleceu o filho dele, e a gente entende que realmente, de fato, não é para qualquer um ensinar isso, não é para qualquer um aprender isso, deve-se tomar cuidado em relação a isso. Inclusive, os Zohar de Parashat Noach também fala que a Torá Tassod, a Torá realmente de Kabbalah, ela foi dada a alguns privilegiados, não foi dada para todo mundo, para mostrar que realmente, se for uma pessoa que não é adequada, Haz e Shalom pode provocar problemas, tá bom? Então é importante dizer isso. Agora, se é tão problemático assim, por que eu estou ensinando? Né? Bem simples. Porque o Rav Yaakov Tzemach, no livro Anule Yaakov, ele era um dos grandes alunos do Arizal, e ele mesmo escreve que na última geração, ou seja, na nossa, antes da vinda de Mashiach, esses Hidushim de Torá, eles vão começar a se expandir. Vocês podem ver que as pessoas hoje em dia que começam a explicar sobre esse tipo de sabedoria acabam tendo uma siata de Ishmael, tendo uma ajuda dos céus. É como se, beleza, foi dado o Reshut, foi dada a permissão de começarem a falar sobre isso. Por quê? Não por uma questão de que hoje nós somos mais elevados do que as últimas gerações. Não, é o contrário. Porque antigamente, nas primeiras gerações, bastava que a pessoa cumprisse com a Lahar, bastasse que a pessoa cumprisse com a mitzvot como se deve, para ela já conseguir se elevar espiritualmente. Hoje em dia, tá tão sujo o mundo, tá tão enlameado, que a gente está tão distante da verdade, que esse tipo de estudo, ele provoca na gente um irat shamayim, um temor aos céus. Você fala, caramba, eu tô vendo a Kadosh Baruch Hu. Porque através de fazer uma mitzvah, hoje em dia eu não consigo chegar nesse âmbito de ver a Hashem, infelizmente. Então eu preciso de uma ajuda mais do oculto, uma coisa, um mistério, um grande segredo, para que eu consiga despertar a minha alma e ter vontade de voltar para Hashem, de me fortalecer com Hidushim e tal, e começar realmente a crescer. Eu falo por experiência própria. Eu falo que a minha segunda teshuvah, até falei isso na aula que eu falei de como eu voltei em teshuvah, que a minha segunda teshuvah se deu depois de começar a estudar esse tipo de coisa. Depois de começar a estudar essa sabedoria, que era, né, a sabedoria de vida após a morte e tal, e chegando, Shara Gilgulim e tudo, porque eu falei, cara, eu fiquei assim impressionado. Hoje em dia eu tenho 4 livros sobre isso, 4 livros grandes. Então, por quê? Porque realmente é uma coisa que é fascinante. E isso dá um irat chamar, dá um temor aos céus, você fala, tá bom, não vou vacilar, eu tenho muita coisa em jogo, olha um dia que eu posso voltar, olha o sofrimento que eu posso ter e que não vale a pena. Então, por esse motivo que a gente sim é incentivado pelo Rav Yaakov Tzemach a estudar esse tipo de coisa. Em Zohar de Parashat Vayera também fala na página 118a o seguinte: nos dias que se aproximarem da vinda de Mashiach, mesmo os bebês se ocuparão dos segredos da Kabbalah. Como assim? Como é que os bebês vão se ocupar? A Kavaná de bebês são exatamente essas pessoas mais simples, que é chamado de Tinok, chamado de bebê em sabedoria. Ele ainda não sabe muita coisa. Mas agora tá tendo um reducho no mundo, uma revolução no mundo, onde esse tipo de estudo está começando a ser mais divulgado, está sendo mais dispersado. Exatamente por quê? Por causa de uma preparação para o que está por vir. Legal? A fonte primária que a gente tem dessa Torá de Gilgulim está em Zohar de Parashat Mishpatim. No Zohar de Parashat Mishpatim, que é exatamente quando fala sobre Ben Adam Lehaveró, conflitos entre uma pessoa e o seu próximo, é quando o Rabi Shimon Bar Yochai, ele para o que ele está fazendo e ele fala assim, Haveraya, meus amigos, vamos falar sobre Gilgulim, vamos falar sobre reencarnações. E ele começa a metralhar sobre Torá Tai Gilgulim, sobre essa Torá gigante de reencarnações. Começa com a história de um Rav que estava com um xalia, com o mensageiro ficava mandando mensagem para ele, e ele falava, nossa, mas esse cara é um estúpido, tá falando nada com nada e tal. E quando ele chega para Rabi Shimon Bar Yochai, esse Rav chega irritado, falando assim, esse xalia, esse cara me incomodou a jornada inteira, só falando coisas sem sentido. E o Rabi Shimon Bar Yochai fala, boa amigo, que sem sentido é você não entendeu os Hidushim, que esse grande xalia estava falando para você, que ele estava, na verdade, revelando sobre reencarnações, só que de uma maneira insinuada, de uma maneira liberêmica, por debaixo dos panos. Só que aquele Rav não tinha nível para entender aquilo, ele não conseguiu. Ele achou que esse cara aí é o Ben Adam Pachuta, esse cara é um cara simples, ele não tem grande Torá. Mas sabe que essa é a primeira característica que a gente pode ver aqui na própria introdução sobre o Shala Gilgulim, no Daf Hafret do Matok Midvash, onde ele fala, saibam que às vezes uma pessoa simples, a raiz da alma dela é de um lugar elevado. E esse era o caso desse Shaliach.